Olá, boa tarde pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma dessas gravações rápidas, mas vamos recapitular um pouquinho o que nós já andamos, né? Essa série de gravações rápidas a gente tem dado o título de Fundamentos para Soluções. E nós já fizemos 3 gravações rápidas, né? Uma delas falando da importância da metafísica em relação à visão do humano, outra metafísica em relação às religiões e outra metafísica em relação às filosofias. E hoje nós vamos iniciar uma série, uma continuidade dessa série falando da metafísica e da ciência, que são coisas aparentemente desconexas, né? Metafísica tem a ver mais com religião, com coisas desse tipo, né? Filosofia, e pouco com os duros fatos da ciência, né? Assim, de um modo geral, o cientificismo interpreta, né? Bem, por que eu estou recapitulando isso? Porque é importante, como nós estamos iniciando hoje uma nova fase que vai comentar a metafísica em relação à ciência, eu estimo que nós vamos precisar 2 ou 3 dessas sessões de gravações rápidas para abordar esse tema, né? Então eu acho importante a gente colocar numa perspectiva de por que nós estamos falando isso. E por isso que eu estou recapitulando, dizendo que o título da nossa série, dessa série de gravações rápidas, chama Fundamentos para Soluções. O que é que nós buscamos com isso? Vamos recapitular. Nós estamos afirmando com todas as letras que o mundo hoje está se dirigindo claramente para grandes catástrofes. Certo? Não estamos sendo originais nisso. Onde há uma certa originalidade é na análise que nós fazemos e nos quês e porquês dessas nossas afirmações, né? Já comentamos recentemente, né, uma entrevista com o sociólogo Jeremy Rifkin, outra com o físico Fritjof Capra, e mostrando, olha, eles também estão dizendo que o mundo está se dirigindo para grandes catástrofes, né? Só que eles são mais otimistas. Quando eles fazem análise dessas grandes catástrofes, eles acham que há possibilidades muito concretas de rapidamente, na próxima geração, serem encaminhadas soluções para esses grandes problemas. Nós acreditamos que eles estão completamente errados nesse ponto. Nós vamos juntos com eles até, em grande medida, o aviso que eles fazem que o mundo está se dirigindo para grandes catástrofes, mas quando eles fazem uma proposta, uma esperança de solução, nós dizemos, não, estão delirando, estão completamente equivocados. Então, a nossa afirmação, a nossa visão muito clara, e que essa série de gravações rápidas pretende de uma maneira muito sintética, muito simples, apresentar essa nossa visão de que o mundo hoje não tem, o mundo de hoje, não tem nenhuma possibilidade de escapar dessas grandes catástrofes. Zero. E essas esperanças, como do Fritjof Capra, como do Jeremy Rifkin, são completamente ilusivas. São erradas. Repito mais uma vez. Não tem. Então, nós estamos aqui tentando mostrar os nossos argumentos por detrás dessa simples afirmação. O mundo hoje não tem solução para seus grandes problemas, para as catástrofes que estão se avizinhando cada vez mais. Por que isso? Toda essa série visa mostrar, de um lado, por que dessa afirmação, o que há por trás dos nossos argumentos, e de outro lado, esboçar o que seria as possíveis futuras soluções consistentes para esses grandes problemas. Certo? Esse é o nosso objetivo final com toda essa série. Então, por que é importante ter em mente isso? Porque hoje nós vamos iniciar uma coisa um tanto quanto nova, né? Em que nós vamos mostrar as relações da metafísica com a ciência moderna, contemporânea. Certo? Então, o que nós estamos sempre visando é
mostrar as causas dos problemas atuais, né, e mostrar as possíveis soluções. E, ao nosso ver, a ciência contemporânea, ao mesmo tempo, é uma grande causa para esses nossos problemas e, ao mesmo tempo, ela é uma grande esperança para esses problemas. Como? Hoje nós vamos tentar entender isso, vamos começar a entender isso, tá? Depois, eu estimo, como falei para vocês, que nós vamos precisar mais de uma apresentação. E hoje vocês vão sentir o porquê disso. Então, isso é importante ter em mente para vocês lembrarem que nós, ao tratarmos da metafísica, da visão do ser humano, o que nós dissemos em resumo? Que sem uma visão correta do que é o ser humano, não é possível uma ética correta, não é possível o desenho de grandes instituições sociais competentes, justas, eficientes e, portanto, a visão de ser humano está na base dos grandes problemas e na base das verdadeiras esperanças para os nossos grandes problemas. Ora, a visão do ser humano, querendo ou não, ela vai adentrar o campo da metafísica. Já expliquei isso, não vou repetir, só tô dando esse flash para nós pegarmos o fio da meada, certo? Já está lá na nossa primeira exposição, já comentei um pouco sobre isso. Então nós começamos a dizer, olha, então a metafísica tem tudo a ver com as religiões, tem tudo a ver com as filosofias e também, nós vamos hoje tentar argumentar, tem tudo a ver com a ciência, certo? De um ponto de vista mais comum, o cientificismo, as ideias dominantes no campo da ciência, das universidades, dos grandes institutos de pesquisa, elas vão numa direção contrária às coisas que nós estamos afirmando. E elas desaguam numa visão de ser humano catastrófica, igualitarista, que é um verdadeiro Procruste, aquele bandido da mitologia grega, né? que é aterrador, assustador, que é o que essas visões materialistas estão causando no mundo. Elas conseguem a proeza quase impossível de serem piores do que as superstições do religiosismo dominante na nossa época. O que é realmente fantástico, né? Impressionante. O religiosismo já é uma coisa muito ruim. E o pensamento dominante no campo da ciência, que eu chamo de cientificismo, né? O religiosismo, eu estou dizendo, isso aqui não é verdadeira religião, isso é uma degeneração da religião. Essa visão metafísica, ruim, superficial, enfim, que a ciência pretende oferecer a respeito do ser humano, não é ciência, é um cientificismo. É uma degeneração, uma corrupção do que seja uma verdadeira ciência. Tudo isso nós vamos tentar mostrar a partir de hoje, tá? Então, mas é por isso que nós estamos mirando sempre essa visão do ser humano, tanto individual como coletivamente considerado, e estamos dizendo, olha, nós vamos ter que adentrar o campo da metafísica. Nós mostramos isso um pouco no campo da religião, no campo da filosofia, e agora nós vamos mostrar, olha, a ciência razoavelmente bem utilizada, a metodologia científica, ela vai ser um importante aliado das grandes tradições religiosas, quando despida das suas superstições, seus sacerdotes assalariados, toda essa porcaria que está no mundo hoje, que é parte dos problemas do mundo, mas que, repito, consegue ser melhor do que a ciência que hoje está aí. Porque a ciência que hoje está aí descamba num crasso materialismo. Bem, esse é o resumo dessa triste ópera que nós assistimos no mundo de hoje, tá? E que está levando o mundo claramente para gigantescas catástrofes. Então hoje, mas tendo isso em mente, nós vamos ver por que nós vamos abordar a metafísica e a ciência, sempre buscando aqueles dois pontos que nos parecem fundamentais para a visão do humano, que é a questão de uma unidade fundamental e das diferenças enormes de capacidade entre os seres humanos. E que o igualitarismo macula, nega, contradiz essas duas colunas fundamentais para uma visão razoável, decente do ser humano. Por isso nós estamos chamando o cientificismo hoje de um Procruste, mas o religiosismo também é um Procruste. Nós já tratamos disso, não vamos repetir, isso aqui é só o resumo da obra. Então vamos lá.
Mas e por isso nós vamos buscar agora ver o que a ciência pode nos falar a respeito da unidade e o que a ciência pode nos falar a respeito da diversidade. Porque sem unidade, todas as nossas questões éticas vão ficar comprometidas e sem as diferenças entre os humanos, também todas as nossas questões éticas vão ficar comprometidas. Então, ou seja, sem uma metafísica decente, uma visão do humano decente, não tem solução. A ciência pode nos ajudar nisso, pode nos ajudar muito. É o que nós vamos tentar ver nessas próximas gravações rápidas, certo? Com isso em mente, vamos lá. Vamos tratar, nós vamos pegar aqui de uma das nossas obrinhas, algumas citações de cientistas a respeito da unidade nas ciências contemporâneas. Tá? Vamos começar, já fizemos um elogio dessa obra, O Tal da Física, The Tal of Physics, no original, e do seu autor, Fritjof Capra, que naquela recente entrevista dele sobre a pandemia, nós criticamos duramente, né? Mas, ao mesmo tempo, elogiamos, exaltamos essa obra como tendo sido uma obra genial. O que ele fez nessa obra? O físico Fritjof Capra. Ele, que é um físico conhecedor da mecânica, da física quântica, da física das partículas subatômicas, né? Ele escreveu um livro mostrando que os avanços, né, a crista da onda do avanço das ciências na nossa época pode levar a uma aproximação das grandes tradições religiosas, que tem muito a ver com tudo que nós dizemos e afirmamos aqui, que é uma esperança para a humanidade. Já falamos muito sobre isso, tá? Então não vamos ficar repetindo, né? Então temos que ver a nossa primeira, segunda gravação rápida, onde isso foi afirmado e tentamos explicar com várias corroborações das várias tradições religiosas, etc, etc. Aqui, o que nós queremos? Nós vamos buscar do Fritjof Capra uma citação, que aqui está, desse livro Tal da Física, onde ele diz que a física moderna tende a se aproximar das grandes tradições religiosas. Tá? Na maneira que ele olha, ele vai falar mais das religiões orientais no livro, mas na maneira que nós olhamos, quando as grandes tradições religiosas, mesmo do Ocidente, são bem interpretadas, elas estão todas falando a mesma coisa. Certo? Então, mas mesmo assim, eu considero a obra genial. Vamos lá, o que ele diz? A física moderna, é claro, trabalha numa perspectiva muito diferente e não pode ir tão longe quanto a visão do místico, na experiência da unidade de todas as coisas. Evidente, né? O místico, em tese, né, desenvolveu uma faculdade de conhecimento unitiva, que vai além do pensamento discursivo, que sempre está baseado na comparação de ideias, de imagens, de conceitos, né? Então ele é sempre fragmentador da realidade. O místico desenvolve em si, em tese, né? Essa é a hipótese que nós estamos insistindo, importante como da maior importância, uma faculdade de conhecimento, que antigamente na filosofia a gente chamava uma faculdade gnosiológica, que permite ao ser humano, quando seriamente devotado a essa busca, desenvolver uma faculdade de conhecimento por fusão. No Oriente, essa faculdade chama de Budi. Ela tem a ver com o que a gente chama de intuição, intuir, ir dentro. E, de alguma maneira, o ser humano tem a capacidade de se fundir com as coisas. E isso, é lógico, é uma hipótese. Falando em termos científicos, isso é uma hipótese, né? Não podemos, como disse o Schumacher muito bem, não podemos nem afirmar nem criticar isso estritamente cientificamente. Mas vejam o que esse físico está dizendo. Na teoria atômica, ele diz, ela deu um grande passo na direção da visão de mundo dos místicos. A teoria quântica aboliu a noção de objetos fundamentalmente separados. Introduziu o conceito de participante para substituir aquele de observador.
e pode até mesmo achar necessário incluir a consciência humana na sua descrição de mundo. Isso porque, se vocês não sabem, eu vou falar muito rapidamente, os experimentos da física quântica tendem a mostrar que o fato do observador estar presente naquele experimento altera profundamente o experimento. Então, o que eles estão dizendo, não estou defendendo, só estou descrevendo um pouquinho o que é os princípios, né, da física quântica, e que tem 1000 derivações, né, boas e ruins e fantasiosas nesse mundo. Eu não vou entrar nisso agora, mas o fato é que o observador neutro, como se não tivesse nada a ver com a observação, no caso da física quântica, isso é questionado. Não, o fato de eu observar uma coisa muda a coisa. Bem, então ela passou a ver o universo como uma rede, portanto, interconectada de relações físicas e mentais. Aqui, ó. Ela passou a ver o universo como uma rede interconectada de relações físicas e mentais, cujas partes são definidas somente através das conexões com o todo. Ou seja, isso é uma visão que se aproxima muito da visão dos místicos, que diz, olha, há uma totalidade, as coisas têm uma tamanha integração que você não consegue fugir de uma espécie de unidade fundamental. Então essa visão, esses experimentos, essa crista da onda do avanço da física quântica, quando ponderada, né, nos leva a conclusões como essa. Isso é o físico Fritz Otto Capra falando. Não é o Arnaldo, que é um cientista social, um cientista político, economista, sociólogo, não, é um físico, certo? Aí. Então, é uma coisa que vai na direção do que os místicos sempre falavam. Há uma unidade fundamental. Nós vimos em todas as religiões, nas grandes filosofias, certo? E aqui nós estamos vendo que a ciência, top da ciência da nossa época, no campo da física, das partículas subatômicas, tende a nos aproximar dessa visão, tá? De uma interconexão de todas as coisas na natureza. Bem, aí, o que nós continuamos dizendo? Essa básica, estreita interconexão de todas as coisas parece ser o limite que nós podemos chegar com o auxílio da ciência, no que diz respeito ao reconhecimento de uma unidade subjacente à humanidade e a todas as coisas no universo. Tá? Bem, tal estreita interconexão pode ser observada sob uma perspectiva científica em muitas outras áreas. Outro exemplo muito iluminador está no campo da astrofísica, ao observarmos nossa completa dependência do Sol, da nossa estrela, na manutenção de toda a vida que hoje conhecemos no nosso planeta. E de onde também podemos inferir muito da unidade subjacente em toda a natureza. Ou seja, se a nossa vida depende absolutamente do Sol, nós não temos como nos ver como coisas separadas do Sol. Isso é um delírio, né? Uma espécie de falseamento esquizoide, nós não acordarmos para essa realidade de que o Sol é o nosso pai e mãe. Toda a vida aqui, obviamente, depende absoluta e completamente da nossa estrela. Então vejam aqui o que esse Dr. Time, PhD em Química, lá pela Universidade de Londres, nos afirma nessa obra que chama Gayatri. O Sol é o centro do Sistema Solar, obviamente, em torno do qual todos os planetas estão girando. A ciência demonstrou que o Sol é a fonte de todos os tipos de energia que são necessários para a vida no Sistema Solar. Todos os tipos de energia que são necessários para a vida no Sistema Solar. Mas a ciência considera o Sol apenas como uma enorme bola de fogo cuja energia está sendo mantida pela conversão de hidrogênio em hélio. A reação termonuclear subjacente à produção de uma bomba de hidrogênio. Só que no Sol se dá a fusão, né? E não a fissão dos átomos. Mas isso é um detalhe.
Esse potente centro de energia física está continuamente liberando todos os tipos de energias e vibrações do sistema solar, como o calor, a luz e outros tipos de energias que são utilizados na manutenção da vida em nosso planeta. E em todas as suas formas. Todas as formas de vida no nosso planeta. A forma, agora o detalhe que é pouco conhecido, a forma maravilhosa como estão bem ajustadas e reguladas essas várias forças operando no sistema solar, pode ser percebida pelo fato de que se a temperatura do Sol se elevasse apenas 1%, todos nós seríamos reduzidos a cinzas instantaneamente. E se ela caísse 1%, seríamos congelados na mesma hora. Então vocês vejam a tremenda interdependência que existe na natureza. As pessoas não se dão conta disso. Então essa absoluta dependência de toda a nossa vida do Sol. Isso já deveria ser um chamado de atenção. Todos nós dependemos de uma unidade fundamental. Querendo ou não, gostando ou não dessa ideia, isso é um fato, duro fato da natureza. Certo? Bom, ao menos no que diz respeito ao sistema solar, a citação acima mostra claramente como mesmo no plano material que conhecemos cientificamente, todas as formas de vida possuem um centro único, as formas que nós conhecemos, né? Da qual elas dependem completamente, fazendo-nos lembrar a famosa afirmação da tradição de Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, que diz, assim como é o grande, é o pequeno, tal como é o alto que está embaixo, tal como o que está dentro é o que está fora. E assim por diante. Bem, pois eu falo que em outras ciências, né, conhecimento das inter-relações da ecologia, é quase desnecessário mencionarmos que todas as pessoas medianamente informadas em nossos dias percebem esses desequilíbrios climáticos provocados pela destruição das florestas, a extensão transcontinental dos efeitos dos desastres atômicos, como de Chernobyl e de Fukushima, as chuvas ácidas provocadas pela poluição industrial, o efeito estufa, dos gases de efeito estufa que produzem um aumento da temperatura no planeta, coisa que o Jeremy Riff, o Fritjof Capra, como cientistas, né, afirmam, com resultados potencialmente catastróficos, né? O que é devido à poluição oriunda, sobretudo, das várias formas de combustão e liberação de gás carbônico, ou ainda do buraco na camada de ozônio, ao que tudo indica em franco desenvolvimento. E também das gravíssimas consequências, entre outras tantas formas de poluição, da devastação do ambiente natural. Não está escrito aqui, mas eu costumo citar dados, né, que no último meio século, de 50 anos para cá, nós destruímos, isso são dados aí dos biólogos, desse pessoal que estuda essas coisas, a minha área, repito, eu não sou dessa área, eu sou cientista social, economista, cientista político, pós-graduado em Sociologia do Desenvolvimento, essa é a minha área. Mas eu estou citando dados que vocês podem conferir aí na internet, etc., que nos dizem que nos últimos 50, 60 anos nós destruímos mais de 50, mais da metade de todas as espécies vivas no nosso planeta. Isso é uma loucura, mas é um dado. Então, como que as pessoas podem achar que essa civilização que está aí não está arrumando para catástrofes? Bem, mas não é fácil ver essas interconexões, entendeu? Como eu disse, mesmo pessoas que estão vendo que a coisa está indo para grandes catástrofes, não têm uma boa, ao nosso ver, um bom diagnóstico dessas coisas. Eles não percebem que as ideias dominantes no campo da metafísica são absolutamente determinantes. Elas vão para a ética e elas vão inspirar as grandes instituições. E se nós não tivermos condições de fazer uma gigantesca reforma intelectual, pelo menos aquelas pessoas de maior capacidade intelectiva, nós não teremos soluções para os nossos problemas. Tá? Bem, então nós podemos ficar por aqui, eu falo mais alguma coisa, mas como o nosso tempo é curto, né?
nós podemos ver que a ciência nos oferece corroborações para a ideia de uma interconexão fundamental, de uma unidade fundamental na natureza, da qual nós somos parte, conscientes ou não disso. Não é, como Capra colocou muito bem, não é o mesmo nível de profundidade, de clareza que os místicos alcançam. Né? Nem poderia ser, a metodologia científica é muito mais limitada. Mas ela é muito importante, porque muito poucas pessoas podem alcançar esse nível de consciência que é a visão dos místicos. Mas um número muito maior, e hoje a elite da nossa época, já falei isso várias vezes, vou repetir até a gente cansar, ela está completamente, hegemonicamente dominada pelo pensamento cientificista. Não pelo pensamento religioso, nem pelo pensamento filosófico tradicional, mas pelo cientificismo. Tá? Para o bem e para o mal. Principalmente para o mal, embora tenha aspectos positivos nisso também. Certo? Mas isso está levando o mundo a grandes catástrofe. Então nós temos que ver, nós temos que pregar da ciência aquilo que ela pode nos auxiliar, naquilo que ela pode vir ao encontro da religião, da boa religiosidade, despida das superstições, de sacerdotes assalariados, etc, etc. E nos levar a um encontro entre religião, filosofia e ciência. Se nós encontrarmos, como disse Teilhard de Chardin, nos elevarmos, nós vamos encontrar uma harmonia, como vocês estão vendo aí, entre religiosidade, filosofia e ciência. Bem, a partir de agora, quantos minutos nós já usamos, Johan, por favor? Quantos? 26. Tá. Vamos ver se a gente gasta mais uns 15 minutos ou 20 minutos para fazer uma introdução ao que a ciência pode nos auxiliar no campo das diferenças de capacidade entre seres humanos. Tá? Nós vamos às diferenças de capacidade entre seres humanos. Vejam, esse é o capítulo 3º dessa obrinha que a gente escreveu, O que há de errado com a política, que é uma derivação para o público da minha dissertação de mestrado em ciência política, que é um estudo sobre a consciência da massa. Certo? Aí, no 3º capítulo dessa obra, nós vamos falar especificamente das diferenças de capacidade entre seres humanos. E como é que nós vamos falar? Isso que eu queria mostrar hoje, uma introdução para vocês, porque eu estimo que nós vamos precisar pelo menos mais 2 dessas gravações rápidas para apresentar para vocês esses dados científicos a respeito das diferenças de capacidade entre os seres humanos. Uma corroboração científica daquilo que os místicos e as filosofias falaram em todas as épocas, em todos os quadrantes da humanidade. Quando bem interpretados, né? E não é o caso que acontece hoje em dia, né? Mas deixemos isso para lá e vamos nos concentrar agora no campo da ciência. Eu tenho vontade de contar para vocês como é que eu cheguei nos estudos desse cientista político chamado Philip Converse. Mostrar para vocês aqui, vocês lembram, esse senhor aqui, esse cientista já é falecido, lá da Universidade de Michigan, no norte dos Estados Unidos. Essa citação dele, né, já foi apresentada, vou repetir rapidamente a vocês, porque esse é o cientista político que nós vamos usar muito para mostrar essas diferenças de capacidade entre seres humanos. Veja o que ele diz: os amplos contornos das decisões da elite ao longo do tempo podem depender de uma maneira vital das correntes naquilo que é vagamente chamado de história das ideias. Ou seja, as grandes ideias que dominam a humanidade influenciam as elites. As decisões das elites. Tais decisões, por sua vez, têm efeito sobre a massa de cidadãos mais comuns. Mas
de qualquer participação direta na história das ideias e no comportamento por ela moldado, através das elites, digo eu, né, a massa é notavelmente inocente. Ou seja, a massa não tem nenhuma participação nas histórias das ideias, não tem nenhuma participação nesse comportamento, portanto, das elites, e é influenciada por esse comportamento. Nesses estudos que nós vamos mostrar, desses cientistas, vocês vão ver... Onde é que nós estamos? Deixa eu ver se olha. Vocês vão ter elementos para entender, com base em dados, isso que ele está falando. Não como uma geologia, não como uma visão de mística, mas como uma visão da física, da ciência contemporânea, com bases experimentais. Muito importante isso, é o lado bom, o lado importante, valioso, decisivo da ciência contemporânea. Então vejam bem, é uma historinha, não sei, eu estou aqui tentado a contar para vocês como é que eu cheguei nos estudos desse Philip Converse. Eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, e decidi, eu queria fazer um estudo sobre a consciência na massa, a consciência social da população como um todo, e os seus diferentes níveis. E aí, o meu orientador, né, estava assim um pouco, mas como que você vai fazer isso, tal? E aí eu escrevi uma introdução e uma justificativa, o porquê desse objeto de estudo, e essa justificativa me tomou 100 páginas, ou seja, era um livro, só a justificativa, só a introdução a essa dissertação de mestrado. Quando eu mostrei para o meu orientador, ele ficou nervoso. Disse: Arnaldo, por favor, isso aqui vai precisar ter gente da filosofia na banca, isso vai ser uma dor de cabeça, o pessoal é muito rigoroso, eles não gostam do pessoal da ciência social, da ciência política menos ainda, como é que nós vamos fazer isso? Ele ficou nervoso. E disse: olha, eu vou te dar uma dica, você tem me representado nessa pesquisa que nós estamos trabalhando a nível nacional, da onde advêm os dados da minha dissertação de mestrado. Eu ia representar o meu orientador em reuniões em São Paulo, Rio de Janeiro, e ele disse: olha, você vai falar lá com o professor Plínio, lá do interior de São Paulo, você vai falar com o meu amigo, professor Marcos, lá da UFRJ, no Rio de Janeiro, você vai mostrar para eles e pede para eles uma crítica e uma sugestão de encaminhamento disso. E diz para eles que eu estou temeroso, entendeu? Que isso aí vai nos levar mais para o campo da filosofia do que para o campo da ciência política e tal. Bem, um mês depois eu voltei para a próxima reunião de preparação dos questionários e tal, que nós estávamos discutindo e tal, porque essa pesquisa esse questionário de mais de 100 questões foi feito em 6 ou 7 capitais e mais 2 cidades do interior onde havia universidades federais. Então, cada um dos pesquisadores, né, como o meu orientador, o professor Marcelo Baqueiro, e vários outros, né, do que havia de melhor na ciência política no Brasil, nós estávamos formulando essa pesquisa empírica. Tá? E eu apresentei para eles essa introdução. Um mês depois eu voltei e eles me disseram, né, o meu orientador nervoso, né, preocupado. E os 2 professores, eles me disseram os 2, independentemente, eu conversei com um, depois conversei com outro, eles leram e disseram: olha, Arnaldo, interessante a sua proposta de dissertação, agora eu acho que você vai ter grandes dificuldades. Tanto o professor Plínio como o professor Marco me disseram praticamente a mesma coisa. Eu disse assim: sim, professor, por quê? Olha, porque para analisar quantitativamente esses dados dentro da nossa pesquisa, né, você vai ter que entrar no Philip Converse. E é muito difícil, o Philip Converse é complicado e tal. Mas se o Marcelo resolver bancar, você vai ter que entrar por aí. Os 2 me disseram a mesma coisa. Eu muito pouco conhecia do Philip Converse. E aí cheguei triste lá de volta em Porto Alegre, né? Professor, acho que não vai dar certo, tal. Por quê, tal? Tanto seus 2 amigos, o professor Plínio quanto o professor Marcos, me disseram a mesma coisa, que vai ser muito difícil. Mas por quê? Porque eu vou ter que entrar num cientista político que eu conheço muito pouco, talvez o senhor conheça, que é o Philip Converse, que hoje é até presidente da Associação Norte-Americana de Ciência Política.
Eles, pô, não, você conhece muito inglês, tal, eu conheço sua capacidade. Ele foi meu professor, é um velhinho sensacional no meu doutorado lá na Flórida, ele veio nos dar seminário, ele é um cara genial, sensacional, pá, que legal, tal, vamos dar um grande abraço para agradecer o Plínio e o Marcos, tal. Tá aí, você tá salvo. Você vai entrar com o Philip Convery e não tem nada que entrar com grandes filosofias, tal, é ciência política. Bom, se você acha, tal, vai lá ler. Eu doei para a biblioteca, eu trouxe dos Estados Unidos 4, 5 livros desse grande pesquisador. Você vai lá ler, você vai ver. E eu comecei a ler as obras desse Philip Convery, só conhecia de ouvir falar. Bem, assim eu cheguei nesse pesquisador. Aí eu comecei a ler e fiquei fascinado por esse pesquisador. E o que eu vou mostrar para vocês é o que eu apliquei na minha dissertação de mestrado. Vocês podem ver aí, ou pode mostrar ali. Nós vamos procurar ver cada um desses tópicos aqui nas próximas 2 exposições, gravações rápidas. Nós vamos fazer uma introdução, talvez ainda faça hoje, se tiver uns 5 minutos, aos estudos de Philip Convery e os seus colegas lá da Universidade de Michigan. E aí nós vamos entrar nos níveis de abrangência na compreensão político-social da população. Aí alguns conceitos importantíssimos nas hipóteses interpretativas, nas categorias de análise que esses cientistas lá desenvolveram, né? Enfim, nós vamos entrar nesse conceito de inter-relação nos sistemas de crença, esse conceito de elementos de maior centralidade nos sistemas de crença e o papel organizativo dos conceitos abstratos. Tudo isso eu vou explicar para vocês sinteticamente, acredito que já na nossa próxima gravação. E a partir disso, essas categorias analíticas desenvolvidas por esses cientistas, eles dividiram, em resumo, a população em 5 grandes grupos, que são esses aqui: ideólogos, quase-ideólogos, interesse de grupo, natureza dos tempos e sem conteúdo tipicamente político. Então eu vou explicar para vocês cada um desses. Isso aqui é como uma pirâmide que vai descendo nos níveis de abrangência de consciência, os níveis de abrangências conceituais, como eles chamam, na população. Aqueles que conhecem as grandes ideias, aqueles que conhecem mais ou menos, né, as grandes ideias, aqueles que já não conhecem as grandes ideias, mas ainda veem a política como um palco de interesses em conflito. E aí já outros mais baixos, que eles chamam de natureza. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E aí a pesquisa que nós fizemos, a sua metodologia, que é simplesmente o que existe de melhor em metodologia amostral no mundo, era e continua sendo. E aí vamos comparar os dados desse cientista nos Estados Unidos com os dados aqui no Brasil. O que essa pesquisa que foi feita aqui por mim, pelo meu orientador, professor Marcelo Baqueiro, lá em Porto Alegre, já há 20 e tantos anos atrás, né? Mas que continua atualíssima, continua, enfim. Tudo isso eu vou explicar para vocês, né? E aí várias outras coisas decorrentes que nós vamos ver, a quantidade de informações sobre política, os diferentes níveis de consciência, os graus de interesse por política, conhecimentos, vários tipos de coisas, as diferenças entre Estados Unidos e Brasil, no caso Porto Alegre, onde apliquei esses questionários. E aí vamos começar a entender por que as elites são tão dominantes. Vocês vão ver que tudo isso que eu repito cansativamente, mas não é que o doido do Arnaldo está falando uma coisa que tem base científica. Ele não está falando por axiologia, ou porque ele adora a filosofia perene, estuda os grandes místicos, religião comparada, não. Ele está falando também como cientista. Aí faz toda a diferença. Tá? Então tudo isso nós vamos ver. Então eu vou parar por aqui hoje para não cansar vocês, mas já vou dizendo, as próximas 2 gravações rápidas nós vamos ver isso aqui, que nós hoje esboçamos. Vamos começar explicando os estudos do professor Philip Convery e depois como desenvolver essas categorias, etc, etc. Tá bom, pessoal? Vamos parar por aqui. Feita essa introdução, tá? Nas 2 próximas gravações, nós vamos tratar desse tópico, com base estritamente científica.
Bom?